Vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 31, por Monja Maria Cecília Baige. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo da volta a Betânia até o retorno a Jerusalém. Em Betânia, conversas. Tendo chegado a Betânia, muito fatigado, cansado e necessitado de algum reconfortante, este nos foi preparado imediatamente pela solícita caridade de Marta, nossa hospedeira. Depois de entreter-me um pouco com minha querida mãe e com a fervorosa Madalena, e após elas expandirem um tanto o amor que me dedicavam, tomamos parca refeição de acordo com a necessidade, realizando os costumeiros atos mencionados de outras vezes. Após dar graças ao Divino Pai, fiz a todos um breve sermão. Depois retiraram-se os apóstolos para repousarem. Retirei-me também com a querida mãe, entretendo-me em santos colóquios. Como se aproximava o fim de minha vida temporal, não quis deixar de consolá-la com minha presença e de entreter-me e falar dos mistérios contidos em minha vinda, na paixão e na morte, sobre os quais era bem informada, permitindo-lhe desafogar um pouco o amor e a dor que sentia. Depois de ter me entretido com a querida mãe, veio também a afetuosa Madalena para ouvir minhas palavras e ficar aos meus pés como de costume. Então manifestei-lhe que se aproximava o tempo de minha morte e que os escribas e os fariseus descarregariam contra mim seu insaciável furor. Madalena, ferida no coração ao ouvir minhas palavras, derramou copiosas lágrimas. Foi confortada por mim e pela querida mãe. Sentia grande compaixão dela, tanto mais que via quanta pena sofreria no tempo de minha tão acerba paixão. Por isso, pedi ao Divino Pai confortá-la, para que a dor não a privasse da vida, como de fato teria acontecido se o Divino Pai não a tivesse confortado mediante a divina graça. Amava-me muito, a sua dor foi grande por causa dos padecimentos por mim sofridos. Maria fala com os apóstolos. Aproximando-se, entretanto, o dia, retirei-me a orar ao Pai, e a minha querida mãe ficou ali para entreter-se com os apóstolos, os quais, já acordados, anelavam falar-lhe. Efetivamente apresentavam-se a ela, a qual os admoestou a estarem bem atentos a todos os ensinamentos dados por mim, e a reconhecerem a grande graça que lhes havia feito o Divino Pai ao escolhê-los para meus íntimos familiares e apóstolos, a fim de levarem a verdadeira fé ao mundo inteiro. Recomendou-lhes muito fidelidade e amor para comigo, seu Senhor e Mestre. Após vários argumentos, pediu vê-los um a um, pois queria advertir o pérfido Judas, sem que os outros suspeitassem. Falou a todos, e a todos admoestou a serem fortes na fé e no amor para comigo. Disse a Pedro que estivesse vigilante, porque no tempo de tribulação me negaria. Ele, confiando demais em si, respondeu: Jamais, Senhora, negarei meu mestre. Grande demais é o seu merecimento e o amor que lhe dedico. Nisto jamais consentirei, ao invés, estou mesmo pronto a morrer com ele. A esta resposta, a querida mãe admoestou de novo a ser vigilante e bem atento, porque cairia na infidelidade. Ele acrescentou: Jamais acontecerá isto. Fiado no sentimento que então experimentava, quando chegou a falar com Judas, a querida mãe sentia transpassar-lhe o coração de dor, olhando-o qual filho da perdição. Falou-lhe com muita compaixão acerca de sua alma que já havia perdida e advertiu acerca do pecado que cometeria, dizendo: Judas, trairás meu único e amado filho, teu mestre. Como terás coragem de trair teu Senhor, do qual tantas graças recebestes? Viste a inocência e a santidade de sua vida, ouviste sua divina doutrina, viste os milagres, os prodígios operados, como poderás
separar-te de tua cabeça e de apóstolo amado tornar-te discípulo traidor? Não terás pelo menos compaixão de tua alma? Essas e outras coisas disse a querida mãe ao discípulo traidor, o qual protestou que jamais cairia em tamanho excesso, jurando fidelidade, dizendo que não deveria fazer-lhe estas tais advertências, porque o conhecia e sabia que era incapaz de cair em tão grande erro. A querida mãe experimentava dor maior quanto percebia que suas diversas admoestações não seriam atendidas, quanto percebia que suas diversas palavras amorosas a ele nada seriam ouvidas. Pedro, confiando demais em si, cairia na infidelidade e Judas na traição. Então pediu ao Divino Pai os iluminasse. Viu que o primeiro ressurgiria de sua queda, mas que Judas perder-se-ia miseravelmente. Sentiu suma dor, de modo que se o Pai não a tivesse confortado, a dor devido à traição e à perdição de Judas teriam sido capazes de levá-la à morte, porque compreendia a gravidade do mal no qual cairia o apóstolo traidor. Enquanto eu estava orando ao Pai, eu via tudo o que se passava entre a minha mãe dileta e os apóstolos. Não deixei de pedir-lhe confortar a mãe e iluminar os apóstolos, a fim de aproveitarem as admoestações e avisos maternos. Vi que o Pai, também por instâncias da querida mãe, concederia muitas luzes e graças aos apóstolos, embora eles pouco aproveitassem. Vi então as numerosas graças concedidas pelo Pai aos meus irmãos por intercessão dessa grande mãe. Rendi-lhe graças por parte de todos. Senti grande consolação por causa dos que as aproveitariam e amargura ao ver que muitos delas abusariam. No templo de Jerusalém, Jesus ensina. Tendo acabado a querida mãe de falar com os apóstolos e eu de orar ao Divino Pai, em cuja oração já ficara decidido dar-se a última ademão à grande obra da redenção humana, apartei-me da mãe dileta. Os apóstolos despediram-se dela e seguiram-me. Tendo partido de Betânia e chegado ao templo, onde uma grande turba já estava reunida para ouvir minhas palavras, e havia ainda muitos enfermos para serem curados, encontrei lá escribas e fariseus a espreitar-me para repreender-me se pregassem, muito furiosos, porque não podiam mais suportar minha palavra. Eu, porém, tendo chegado ao templo e adorado o Divino Pai, pedi-lhe como de costume ajuda e comecei a pregar, proferindo algumas parábolas ao povo que me escutava com toda a atenção. Percebendo os escribas e os fariseus que pregava com tanta liberdade, embora soubesse haver ordem de prender-me e pôr. Confundia-os, no entanto, como também algumas interrogações que me apresentaram para ver se podiam apanhar-me em erro contra a lei, a fim de me aprisionarem com maior liberdade. Mas foram sempre confundidos, de modo que não sabiam mais o que dizer. Em consequência, enfureceram-se ainda mais contra mim. Repreendia-os também, manifestando sua malícia e tudo o que se passava em seu íntimo, como em seus conciliábulos secretos. Então ficavam aterrorizados e não tinham o que responder, estando privados da graça divina, muito instigados pelo demônio e obcecados pela paixão, interpretavam tudo ao mal. Diziam que tinha um demônio comigo, o qual me manifestava tudo o que entre eles se passava. Feria-se o meu coração por esta tão grave injúria. Apesar de tudo isso, não deixava de pedir ao Divino Pai não os castigar conforme mereciam. Prosseguindo, portanto, a pregar com maior zelo por sua salvação e pela glória do Divino Pai, tornei a repetir nesta última pregação no templo todas as coisas anteriormente ensinadas, proferindo outras parábolas. O povo estava atento às minhas palavras, mas os escribas e os fariseus fremiam de desprezo e de ódio contra mim. Narrei-lhes muitas coisas ocultas, manifestei-lhes os sinais precursores do fim do mundo, o juízo final, a vinda do juiz supremo, a sentença definitiva dos réprobos e dos eleitos. Minha argumentação foi muito longa, e todos me ouviam com gosto, somente os escribas viravam-se ora para lá, ora para cá, a fim de não me ouvirem. Minhas palavras penetravam em seus ouvidos, mas não nos corações, mais endurecidos do que as pedras. Falei também do sacramento que estava para instituir,
dando minha carne e meu sangue como alimento e bebida, declarando que minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem comesse minha carne e bebesse meu sangue, permaneceria em mim e eu nele e viveria eternamente. Vários efeitos. Proferi muitas coisas sobre este alimento salutar para meus discípulos, que não compreendiam o mistério do Santíssimo Sacramento. Os judeus apresentavam, compreendiam muito menos. Embora fossem escribas e se tivessem por doutos, não entendiam minha sabedoria divina. Quebravam a cabeça para interpretar minhas palavras e suscitavam questões entre si, escogitando como seria possível aquilo que eu dizia. E porque era tão obscuro para eles? Em minha sabedoria divina, respondi-lhes, mas não entendiam. Diziam entre si, que ciência é esta? Que sabedoria, as quais não conseguimos compreender? Depois concluíam, é certo que ele fala em lugar do demônio, porque nos inquietaríamos. Tem o demônio em si. De todos os modos é preciso tirá-lo quanto antes do mundo, pois enganará e perverterá todo o povo. Assim, esposa minha, foi ultrajada a minha sabedoria pelos pérfidos. Era a retribuição dos numerosos benefícios que lhes prestava, ensinando celeste doutrina, curando os enfermos, falando-lhes com tanta caridade e amor. Escarneciam de mim diante do povo, para que essa não desse crédito às minhas palavras. Eu pedia ao Divino Pai iluminar o povo que me ouvia, a fim de conhecer o que os escribas e os fariseus em tudo agiam por malícia e pelo ódio que me dedicavam, porque declarava-lhes a verdade. O Pai não deixava de conceder-lhes luz para conhecerem a verdade. Por isso, o povo não lhes prestava ouvidos, mas, inteiramente atentos às minhas palavras, compungiam-se e aproveitavam quanto lhes dizia. Neste último sermão, estava presente uma grande multidão de povo de diversas nações. Tinham vindo para a solenidade da Páscoa. Todos ficavam admirados da sabedoria divina, do modo da graça com que eu pregava, sentindo todos grande consolação interior ao ouvirem-me. Invejavam a sorte dos habitantes de Jerusalém que me tinham em seu meio. Ao pregar, olhava-os com amor, desejando a salvação de todos. Eles ficavam presos de amor a mim, e não se saciavam de ouvir-me falar. Observavam-me atentamente e bendiziam a quem me dera a luz, dizendo entre si, que sorte feliz há de seus genitores por terem tal filho. Os escribas, porém, procuravam por todos os modos declarar-me pessoa vil, soberba, enganadora, embora pouco ouvido todos eles lhes davam, sabendo como aqueles me odiavam e falavam sob o impulso da inveja e da paixão, porque no semblante revelavam todos a sua maldade. Enquanto os fariseus diziam entre si que de todos os modos deviam se dar-me a morte, eu, para que conhecessem que sabia de tudo, dirigindo-me a eles, declarei-lhes publicamente que destruíssem o templo de minha humanidade, do qual falavam, porque depois de 3 dias eu o reedificaria. Mofavam destas palavras que não compreendiam, afirmando que o profeta proferia disparates para dar a conhecer ao povo o poder que tinha. De fato, por qualquer palavra minha ou pregação servia-lhes de pretexto para me desprezarem e mofarem de mim. Sofria com o rosto sereno, jamais mostrando desdém, porque meu coração estava repleto de caridade, desejando a conversão deles e pedindo-a ao Pai. Mas eles, em sua dureza, opuseram toda espécie de impedimentos, obcecados pela malícia e paixão. Durante todo o meu sermão não perdi de vista os meus irmãos. Tinha-os sempre presentes e oferecia ao Pai as injúrias e as afrontas de meus inimigos. Por meio de minhas ofertas, pedia-lhe dar a todos as luzes e a divina graça, a fim de aproveitarem minha doutrina e os exemplos que lhes deixava. Via que o Pai o realizaria e lhe agradecia. Via também todos aqueles que aproveitariam e senti bastante consolo. Mas experimentei amargura ao ver o grande número dos que os desprezariam. Por eles pedi ao Pai misericórdia e conceder-lhes luz e mais estímulos ao coração, a fim de aproveitarem tantas graças. Vi que o Divino Pai o realizaria mediante sua misericórdia infinita.
E muitos, por esta nova graça, aproveitariam. Experimentei consolo e rendi graças ao Pai, também por parte deles, louvando-lhe a infinita bondade. Senti amargura pelos que abusariam mesmo desta, persistindo em obstinada dureza. Últimos avisos e ofertas. Vendo, ademais, que no mundo haveria pérfidos e maliciosos que, mediante falsas doutrinas, perverteriam muitas pessoas, atraindo-as ao seu péssimo partido, falei a respeito deles aos apóstolos e à turba que estava me ouvindo, e adverti também a todos os meus irmãos e sequazes a estarem bem atentos para não serem enganados. Deixei-lhes por isto todos os ensinamentos acerca do modo de se comportarem relativamente a semelhantes pessoas. Voltado para o Pai, pedi-lhe se dignasse mandar em tal tempo homens santos ao mundo, fim de abaterem as falsas doutrinas e as heresias. Vi que o Divino Pai o realizaria. Vi o bem com que esses fariam a muitos, mediante a ajuda e a santidade da doutrina que pregariam. Por isto senti consolo e tributei graças ao Pai, pedindo-lhe o potente auxílio para esses seus fiéis amigos. Senti, no entanto, amargura e, ó, quão grande ao verificar a quantidade do que se perverteriam segundo a falsa doutrina dos malvados. Por isso, voltei-me para o Pai todo dolorido. Pedi-lhe ajuda e potente graça para aqueles miseráveis. Vi que o Pai não deixaria de conceder-lhes quanto dele reclamava. Muitos, em todos os tempos, se converteriam de modo admirável. Fiquei contente e rendi graças ao Divino Pai, mas experimentei amargura, e quão grande ao verificar o número dos que se perderiam miseravelmente por quererem permanecer na infidelidade e obstinação. Depois do discurso, disse publicamente que não me ouviriam mais falar. Dirigi-me aos hebreus e declarei-lhes: Eu me vou, e vós havereis de procurar-me, mas em vão, e morrereis em vosso pecado, obstinados e cegos diante de tanta luz, conforme João 8:21, anunciando assim a obstinação e a dureza de sua nação. Após o discurso, tendo adorado de novo o Divino Pai, restituí a saúde a todos os que se aproximaram de mim para serem curados de suas enfermidades. Saí do templo com os apóstolos para não mais voltar ali, dizendo ao Pai: Eis, ó Divino Pai, que cumpri em tudo vossa divina vontade. Transmiti todos os ensinamentos, preguei vossa palavra, promovi vosso amor e vossa glória, tanto nesta nação como em todas as outras. Agora peço-vos dar a todos ajuda, luz e graça, para poder, quem o quiser, aproveitar tamanho benefício. Peço-vos essas graças em virtude de todas as minhas obras, das fadigas que tive durante a pregação, dos padecimentos sofridos, das injúrias e das perseguições que suportei da parte de meus inimigos, e de tudo o que operei em favor da vossa glória e pela salvação das almas. O Pai agradou tal oferta e pedido, demonstrando-me sumo agrado, prometeu-me quanto havia pedido, depois disse-me: Ó amado Filho, no qual pus sempre minhas complacências e do qual recebi sempre sumo agrado, não haverá coisa alguma que me peçais, que não sejais atendido. Sobretudo, ponho em vossas mãos, constituindo-vos dono absoluto. Tudo o que é meu é teu, sendo vós igual a mim na divindade. Vossa humanidade será exaltada e lhe darei todo o poder, tanto no céu como na terra. Em direção a Betânia, exortação aos seus. Rendi, portanto, graças ao Divino Pai e fui com os apóstolos a Betânia. Durante a viagem instruí-os e exortei-os a serem vigilantes, porque o inimigo infernal os atormentaria. Por isso, era necessário sempre orarem e recomendarem-se ao Pai para não caírem na tentação. E de novo disse-lhes: Filhinhos, pouco tempo estarei convosco, porque chegou o tempo em que se deve terminar o tempo e da obra da redenção, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos inimigos, os quais hão de dilacerá-lo, dele escarnecer, flagelá-lo e no fim condená-lo à morte, como doutras vezes vos disse. Estai, pois, vigilantes, porque agora se aproxima o tempo, no qual deveis dar mostras de fidelidade e do amor que me dedicais, pondo em prática o que tantas vezes vos ensinei.
Animai-vos também a sofrer tribulações, e sede seguros de que o Divino Pai vos assistirá, vos protegerá. Não vos admireis se o mundo vos odiar e perseguir, se vos retribuir o bem com o mal. Pois vedes que eu, vosso chefe e mestre, fui perseguido e odiado, e no fim dar-me-ão morte ignominiosa. Quando o mundo vos tratar como me trata, alegrai-vos, porque então vos tornareis indignos de serdes semelhantes ao vosso mestre. Vossa recompensa será copiosa no reino dos céus. Estas e outras coisas ia declarando aos apóstolos, preparando-os para a grande tribulação que lhes adviria no tempo da minha paixão. Eles, aflitos e doloridos, choravam, sem poder proferir palavra alguma. Só Judas, o traidor, estava forte. Era de coração bastante duro e não dava crédito ao que eu dizia. Pensava que assim me exprimia para afligi-los e ouvir o quanto me amavam, e não porque devia verdadeiramente morrer. O modo de pensar do discípulo traidor muito me desagradava, porque via que com tais pensamentos ia se dispondo pouco a pouco a traição. O inimigo começava já a tentá-lo e a suscitar-lhe a paixão. Sugeria-lhe então, ainda, como fazer para obter dinheiro que os escribas, os fariseus, os príncipes e os sacerdotes haviam prometido a quem que me entregasse em suas mãos. Mas combatia a paixão pelo pensamento de que não lhe era lícito fazer isso, tanto mais se convencia depois, vendo todos os outros apóstolos muito afeiçoados e também muito aflitos por me perderem, conforme lhes predizia. Não deixava de admoestá-lo interiormente, e o Pai lhe dava muitas luzes para que conhecesse seu erro, expulsasse de si a tentação e freasse a paixão. Por isso, estava protelando, embora não se aquietasse e tivesse a mente turbada. Quanta pena me causava! Expôs a mim este discípulo que começava a dar entrada ao seu antigo vício. E apesar de quanto lhe dizia e de quantas luzes e ajudas tivera, não queria render-se inteiramente, mas conservava em si a afeição ao dinheiro e o desejo de possuí-lo. Ia pensando de vez em quando: o mestre diz que há de morrer. Se for verdade que deve morrer, terei pelo menos aquele dinheiro comigo. Assim, proverei as minhas necessidades. Se não morrer, servirá para atender às necessidades de todos nós. Tudo isto sugeria-lhe o inimigo, porque tratava de todos os modos de fazê-lo cair. Além disso, impelia-o a caminhar longe de mim, de maneira que não pudesse ouvir minhas palavras. De fato, mostrava a miúde aborrecimento e tédio, porque era atacado a respeito do vício, da cupidez e a avidez de ter sempre mais. Tudo isto não percebiam os outros apóstolos. Jamais pensavam que tudo quanto dizia proferiu mais para divertir a Judas do que a eles. Se o tivessem compreendido, o dilacerariam. E quando o viam caminhar longe de mim, criam que o fazia por cansaço, como efetivamente demonstrava. Chegada a Betânia, alegrias e penas. Tendo chegado, pois, a Betânia, onde me esperavam minha querida mãe e as pessoas que estavam com ela, em particular Madalena, que muito me amava e ansiava por estar sempre a ouvir minhas palavras, fui acolhido com demonstrações de afeto, conforme de costume, especialmente por Lázaro ressuscitado, que se mostrava grato pelo benefício recebido e me amava muito. Qual fiel discípulo, somente minha querida mãe estava mais aflita do que habitualmente, porque sabia ter chegado a hora da minha paixão e morte. E vendo a aflição do meu coração por causa da perda do apóstolo traidor, tinha grande compaixão de mim e me acompanhava em minha profunda aflição. Também Madalena estava traspassada de dor, porque ele tinha dado alguns indícios de minha próxima morte, mas surpreendida pelo amor ao ver minha pessoa tão amada por ela, ela bania a dor e fluía de minha presença com grande júbilo de coração. Neste ínterim, não deixava de pedir ao Divino Pai as confortasse e fortalecesse, para que pudessem sofrer a tribulação no tempo de minha paixão. Isto fiz também por todos os meus irmãos e sequazes, a fim de que o Pai os confortasse no tempo de alegria e de consolação, para que depois, ao sobrevirem as tribulações, as sofressem generosamente. Vi que o Pai o faria, e todos aqueles que se achassem aflitos de tal modo seriam confortados mediante a graça do Divino Pai e sofreriam as tribulações com generosidade.
Rendi graças ao Pai e fiquei contente, mas experimentei amargura ao ver que muitos se abandonariam à dor e à tristeza, não querendo de modo algum suportar bem as tribulações. Pedi de novo ao Divino Pai iluminá-los e dar-lhes maior graça. Vi que o Pai o faria e muitos, mediante a dita graça, entregar-se-iam às divinas disposições, sofrendo as tribulações com maior generosidade. Senti consolo, embora não me faltasse sofrimento, ao verificar que muitos abusariam mesmo desta nova graça. Entretanto, a solícita Marta preparou a refeição para os apóstolos, depois do qual fiz o discurso habitual, falando a todos com mais amor, como de costume, do que de costume. Disse-lhes também que dentro em breve os deixaria, porque devia cumprir a vontade do Pai que me mandara. Mas não duvidassem, jamais os abandonaria. Assegurei-lhes minha contínua assistência, mesmo quando não estivesse entre eles em carne mortal. Todos se afligiam a estas palavras, não deixava, porém, de consolá-los e animá-los. Jesus com a mãe. Sendo já hora de repousar um pouco, todos se retiraram e me afastei com a querida mãe e as duas irmãs, Marta e Madalena, as quais, por estarem muito aflitas, não podiam privar-se de minha presença, que lhe trazia grande conforto. Consolei-as muito, falando das grandezas do Divino Pai e do prêmio para elas preparado no reino dos céus, animando-as a sofrerem, porque quanto mais tivessem sofrido na terra, tanto maior glória teriam no céu. Assegurei-lhes meu amor a elas, e tendo passado boa parte da noite em tais colóquios, retiraram-se e fiquei com a querida mãe para conversar a sós, deixando que ela desafogasse um pouco sua dor. Declarava-lhe também a pena de meu coração ao ver sua grave aflição. E embora a mãe e eu soubéssemos o que se passava em nossos corações, todavia falávamos disso para desafogar um pouco nossa grande dor. Dizia minha querida mãe: meu filho, unicamente amado, como filho e como Deus, poderá suportar meu coração que um de seus mais íntimos familiares vos haja de trair e entregar-te às mãos de vossos inimigos, e depois perecer miseravelmente e a copiosa redenção servir para a maior condenação desse vosso apóstolo e familiar, que vos seguiu na pregação, viu vossos milagres, vossos exemplos, ouviu continuamente vossa celeste doutrina e foi por vós instruído, que ele, de uma medicina tão salutar, haja de extrair um veneno tão potente e que não haja remédio para ele, e desespere sem recorrer à vossa infinita bondade e misericórdia, persistindo obstinadamente em seu pecado? Isto sim transpassava minha alma. Que ele próprio queira ser o autor da própria ruína, dando a si mesmo a morte. A estas palavras, sentindo eu também suma aflição, concordava com a querida mãe, desafogando minha dor. Por fim, para consolá-la, dizia-lhe que já tínhamos feito muito advertindo e admoestando, e que faria ainda muito mais, não deixando de admoestá-lo até o último momento, até a última palavra que lhe dirigiria. Mas se ele queria sua total perdição, não havia quem pudesse dissuadi-lo. Sendo dotado o homem de livre arbítrio, era necessário que ele se entregasse, correspondendo aos convites da graça que de maneira tão pródiga oferecia-lhe a ele. Mas, para consolar de algum modo a querida mãe, sugeria-lhe dirigisse o pensamento àqueles que me seguiriam com ela com tanta fidelidade e amor no tempo da paixão. Isto a confortava, mas o pensamento de minha paixão que lhe dilacerava o coração não lhe permitia sentir muita consolação. Esta visão esmagava-lhe o coração amante. Após longos colóquios, unidos, fizemos uma oferta total ao Divino Pai. E inteiramente entregues à divina vontade, louvamo-lo juntos, adorando as ordens divinas. Com o Pai. Tendo-me entretido algum tempo com a querida mãe, retirei-me para orar ao Pai e tratar com ele, a sós, acerca da obra da redenção. Vi que os escribas, os fariseus e os chefes estavam todos agitados, pensando dar-me a morte. Cada qual fazia uma proposta diferente para lançar-me as mãos.
Estando para celebrar a Páscoa, determinaram deixar passar a solenidade, mas a paixão e o ódio contra mim eram tais que não sabiam o que fazer de sua parte. Queriam celebrar a Páscoa e não podiam mais suportar a dilatação de minha morte. A dilação de minha morte. Vendo tanta malignidade e as graves ofensas ao Divino Pai, sentia angústia assaz profunda e pedia ao Pai perdoar-lhes as ofensas. O Pai, irado, queria fulminá-los. Eu, inteiramente dedicado a aplacar sua indignação, dizia-lhe: Pai, eis que se aproxima o tempo da minha amarga paixão. Por isso, rogo-vos descarregar sobre mim vosso justo furor. A justiça divina receba de mim a satisfação. Eis-me pronto a sofrer tudo. Perdoai, ó Pai, aos meus inimigos. Diante destes pedidos, o Divino Pai, aplacado, mostrou-se disposto ao perdão cada vez que aqueles obstinados reconhecessem o próprio erro. Eu, admirado da bondade paterna, louvei-o e agradeci-lhe, sentindo suma dor por causa da obstinação dos hebreus. Terminada a oração e dadas graças ao Pai, já era dia, e havendo muita gente que desejava ouvir minha palavra, além de alguns enfermos que ambicionavam obter a saúde, satisfiz a todos, pregando e curando os de Betânia, como haviam concorrido à casa de Lázaro para ouvir-me e falar-me. Demorei um pouco para instruir e consolar a todos e dei numerosos conselhos acerca da salvação eterna. Passei todo aquele dia em parte pregando, em parte curando os doentes e consolando todos que vinham a mim. E todos louvavam unânimos o Divino Pai que me mandava para junto deles. Madalena estava sempre aos meus pés a ouvir minhas palavras. Banquete de Simão, o leproso. À tarde fui convidado a cear em casa de Simão, chamado leproso, que tinha sido curado do dito mal, e de outra vez me convidava para ir à sua casa, aonde se dirigiu Madalena, que se converteu, e derramou unguento em meus pés. Simão retirava-se para Betânia. Em Jerusalém era muito perseguido pelos fariseus por ter sido curado por mim e por mostrar boa vontade para com minha pessoa. O mencionado Simão fez-me outro banquete, convidando os apóstolos e Lázaro ressuscitado. Aceitei o convite, embora soubesse que o apóstolo traidor censuraria a ação devota novamente de Madalena, que estava para executar a tal boa ação, e ela lhe serviria de pretexto para efetuar o pensamento que o agitava, isto é, ter em mãos o dinheiro que haviam oferecido aos escribas a quem me entregassem suas mãos. Não obstante isso, fui ao banquete para demonstrar a todos que estou sempre pronto e aproximar-me dos que me convidam de boa vontade a estar com eles e que acolho bem os atos devotos. O apóstolo traidor realizaria, aliás, seu péssimo desígnio, porque ia se rendendo pouco a pouco à tentação, e assim dava entrada à paixão de possuir o dinheiro. À hora do banquete, fui com os apóstolos, Lázaro e outros convidados. Madalena sentiu com isto dor, porque devia então deixar de estar aos meus pés, onde estava sempre, para ouvir minhas palavras e fluir de minha presença. Disse-lhe: Deixe-me ir, porque é a última vez que comerei no meio de vós. Chegou a hora no qual deverei dar começo à minha paixão e morrer pela salvação do gênero humano. De fato, foi a hora de começar a sofrer grande tribulação ao ver a determinação do discípulo traidor. Ficou, portanto, ferido o coração de Madalena, ao qual se retirou chorando amargamente. Fui então com os apóstolos ao banquete. Estando todos à mesa, veio Madalena com um vaso de precioso unguento reservado para me empregar em meu obséquio na ocasião oportuna. Sentindo que em breve eu devia morrer, ela resolveu vir ao festim e derramar esse precioso líquido em meus pés e em minha cabeça, renovando no fim de minha vida a ação que executou no princípio de sua conversão, fim de sua má vida, vivida com escândalo de muitos. Tendo chegado Madalena, aflita por causa de me perder a mim, seu amado mestre, correu para junto de mim e, prostrada aos meus pés, ungiu-os com o precioso unguento, chorando amargamente minha próxima morte. Não disse palavra alguma, não se voltou para olhar alguém, mas inteiramente atenta à execução daquele piedoso ofício, desabafou sua dor em lágrimas amargas, seu amor em beijar meus pés, aos quais se dirigiu amorosamente em seu íntimo, dizendo:
Ó pés sacrossantos de meu caro e amado Mestre, que tanto vos fatigaste para buscar-me indigna pecadora. Ó pés santos, quão aflitos estivestes, e quanto padeceste por minha salvação e pela salvação do gênero humano. Não serei mais digna de estar convosco, de tributar-vos o obséquio que vos devo e que me dita o amor. Meu caro e amado Mestre, meu divino Salvador, como farei sem vossa presença? Meu amável e adorável Senhor, como poderei viver mais na terra se vós me deixais, enquanto declaro viver somente para amar-vos? Como meus olhos poderão ver-vos morrer minha vida? Aflita e desconsolada, quem poderá consolar-me, se minha única consolação deve morrer em breve? Meu divino Mestre, não abandoneis esta vossa serva e discípula. Bem sabeis quantas fadigas sofreste para reconduzi-la ao caminho da verdade e à vossa sequela. Minhas iniquidades são a causa de todos os vossos padecimentos e serão também a causa da vossa morte. Docíssimo Mestre, meu único conforto, meu libertador. Com tais expressões de verdadeiro afeto, Madalena ia ungindo-me os pés e eu a deixava desabafar o amor e a dor. Escândalo de Judas e dos apóstolos. Entretanto, o pérfido Judas escandalizou-se com a piedosa ação e enfureceu-se ao ver derramar aquele precioso unguento. Ficou tão fortemente preso da paixão da avareza que não pôde dissimular. Procurou atrair os outros ao seu partido, tomando a palavra e dizendo que o precioso unguento teria podido ser vendido e o preço dado aos pobres, recobrindo a paixão sob este pretexto de caridade. De fato, também os outros se escandalizaram com a ação de Madalena, mas não por paixão como Judas o traidor. Diziam, no entanto, que verdadeiramente podia se vender e ajudar os pobres, tanto mais que eu havia recomendado a esmola em meus sermões. Vendo-lhes os pensamentos e sabendo que murmuravam entre si, defendi primeiro Madalena, louvando sua devotação. Depois disse-lhes deixassem-na fazer aquilo. Isso não carecia de mistério. Quanto à ajuda aos pobres, poderiam dar sempre esmolas, mas não mais a mim, porque eu estava para deixá-los. Todos se renderam às minhas palavras, somente o pérfido Judas não quis render-se. Ao contrário, a tentação recrudesceu, e ele determinou ir em pessoa aos escribas e fariseus e entregar-me às mãos deles, para conseguir o dinheiro do unguento que julgava perdido. Não deixei de inspirar ao apóstolo traidor estar atento, não se deixar vencer pela paixão e pela tentação, mas ele não quis prestar ouvidos às minhas inspirações e, cada vez mais enfurecido e apaixonado, tomou a decisão. Ferido no coração pela dor, dirigi-me ao pai e pedi-lhe que o iluminasse, dando-lhe conhecer o erro. O pai não deixou de dar-lhe luz para conhecer o grande mal que determinara cometer. Mas o apóstolo se deixou vencer pela paixão, opondo resistência às luzes e à graça oferecidas pelo pai. Tanto pôde nele a avareza que se firmou cada vez mais em sua decisão. Após ter terminado, entretanto, a função, Madalena rompeu o vaso do precioso unguento, em sinal de sua dor, e partiu. Eu a confortei interiormente. Depois do banquete, não deixei de dizer várias coisas em favor da glória do Divino Pai e da salvação dos presentes, os quais, inteiramente compungidos, estavam me ouvindo. Somente o discípulo traidor andava sobre espinhos, não podendo mais suportar as delongas para executar seu péssimo desígnio. Tendo tributado graças ao Divino Pai como de costume, após a refeição, e cumprido o dever da gratidão para com quem nos convidara, parti com os apóstolos. O traidor seguiu-me também com os outros, para não dar a perceber sua determinação. De volta à casa de Madalena e de Marta, e tendo deixado os apóstolos orarem e descansarem um pouco, porque já era tarde, retirei-me com a dileta mãe e com as duas irmãs para consolá-las um pouco em meio de tamanha tribulação. Madalena especialmente estava transpassada de dor. O pacto da traição. Enquanto me entretinha com elas, o discípulo traidor partiu secretamente para Jerusalém. Naquela noite falou com os escribas e os fariseus, oferecendo ele próprio para entregar-me às suas mãos, deixando que estabelecessem a soma de dinheiro que lhe dariam. O traidor disfarçou bem diante dos fariseus a paixão, dizendo-lhes que em verdade eles tinham razão, porque eu atraía a mim todo o povo e lhes era contrário, o que jamais devia fazer, tendo reconhecido a verdade e as razões deles, não podia eximir-se de fazer aquela
comunicação, porque assim o requeria a justiça. Muitas coisas disse-lhes o traidor. Foi por todos aclamado e abraçado, chamado de homem verdadeiramente de juízo e discernimento. Estabeleceu-se o pacto de dar-lhe 30 dinheiros. Depois, entre os aplausos deles, partiu, deixando-lhes dito que voltaria a comunicar-lhes o modo e o sinal pelo qual poderiam apossar-se de mim. Estava eu, como disse, com a querida mãe e as 2 irmãs para consolá-las. Mente humana alguma pode compreender quão profunda dor foi a pena do meu coração ao ver o apóstolo executar o péssimo desígnio. Despedi-me, portanto, das 2 irmãs e da querida mãe e retirei-me sozinho para orar ao Pai. Então, cheio de amargura, prostrado por terra, apresentei-me de novo pronto a morrer, expandindo com gemidos e suspiros a paixão do meu coração, por causa da perda do discípulo traidor e de todos os que lhe seriam semelhantes, os quais então tinha presentes. Ó esposa minha, quão grande era o número desses traidores, isto é, quantos dos meus amigos e favorecidos perdeciam depois miseravelmente por causa de sua infidelidade e por seguirem suas paixões desenfreadas. Senti grande dor por causa de todos eles. Ofereci esta dor ao Divino Pai, suplicando-lhe em favor da conversão deles. Vi que o Pai não deixaria de transmitir-lhe luzes e de oferecer-lhes a graça, mas esses obstinados perdeciam miseravelmente. Minha pena foi, em consequência, tão grande que ela só bastaria para dar-me a morte. O Pai não deixou de confortar-me, fazendo-me ver todas as almas que seriam fiéis e corresponderiam à sua graça, imitando meus exemplos. Por isso, um tanto consolado e refeito da profunda dor no coração, expus ao Pai meu desejo, o sacramento eucarístico, o desejo de Jesus. Sempre tivera o desejo de ficar na terra entre os homens, e de que sentado à direita do Pai me encontrasse também no mundo. Por isso, foi estabelecida aquela noite a maravilhosa e nova invenção de amor, a instituição do sacramento da Eucaristia. Voltado para o Pai, pedi-lhe afetuosamente, por parte de todos os meus irmãos, dignar-se deixar-lhes este penhor de amor e da futura glória. Disse-lhe: Pai amantíssimo, vedes em quão grande miséria se encontram os meus irmãos, quão potentes são os inimigos que lhes fazem guerra. Que será do mundo se eu, ao subir ao céu, o deixo sem minha presença? Que farão as almas se ficam sem tal conforto? Como poderão vencer os inimigos? E vós, ó Divino Pai, se não tendes no mundo alguém que continuamente vos dirija súplicas e aplaque vossa indignação contra os pecadores, como podereis reter o castigo que merecem? E para aplacar-vos, só eu serei capaz, enquanto vosso Filho dileto e Deus igual a vós na divindade. Como podem todas as criaturas satisfazer pelo amor que vos devem, se eu não estiver no mundo em favor delas? Sempre amando e oferecendo-vos meus méritos em suplência pelas faltas delas e em desconto de seus erros? Assim, permanecendo eu na terra, no sacramento da Eucaristia, ficarei satisfeito, o amor será saciado, e as criaturas consoladas. É necessário ainda ao Divino Pai que eu fique na terra sacramentado, para que os homens não se esqueçam de mim e de quanto fiz em favor deles. É necessário que por meio do dito sacramento se renove cada dia a memória de minha paixão e eu seja oferecido de novo a vós pela salvação das almas e para aplacar vossa justa indignação contra os transgressores da lei divina. O Pai ouviu minhas palavras e súplicas, mas, apresentando sua justiça divina, dava a conhecer que o mundo não merecia tão grande dom, e que, em vista dos ultrajes que eu e o Divino Pai receberíamos neste sacramento da parte dos maus e péssimos, não consentia que eu ficasse na terra para ser tão ultrajado e vilipendiado. Efetivamente, vi então todas as ofensas que receberia em tal sacramento e, diante de tantas enormidades, de tantas e tão graves infrações, fiquei ferido de dor. Ofereci essa dor ao Pai para aplacar a justiça divina e, assim sendo muito grande minha dor, e eu merecesse infinitamente, o Pai ficou satisfeito.
Como ardia-me no coração um incêndio de amor infinito. As numerosas iniquidades não foram suficientes para extinguir aquele fogo divino. Daí ficar estabelecido que eu permanecesse de algum modo na terra entre os homens e instituísse esse divino sacramento. O próprio amor sugeriu a nobre invenção de ficar encoberto sob os acidentes de pão e de vinho, a fim de que os homens, me recebendo como alimento e bebida, permanecessem de tal maneira unidos a mim que se tornasse uma só coisa comigo. Foi com aclamada a nobre invenção de amor, sempre grande e magnânima, esplêndido doador de si e de tudo o que está em seu poder. Com efeito, nesta ocorrência triunfou o amor, superando todos os obstáculos, por grandes que fossem. Triunfou de tudo e ficou determinado que o divino sacramento fosse instituído na mesma noite em que os homens maquinassem minha morte e que me aprisionariam para matar-me. Frutos da Eucaristia. Decidido então a instituir o divino sacramento, resolvi também comunicar às almas que me receberiam com as devidas disposições no dito sacramento todas as graças e fazê-las experimentar a doçura e a suavidade do meu espírito. Vi então que muitas almas retirar-se-iam do mal por meio do dito sacramento e muitos chegariam à grande perfeição e sublime santidade. Vi que em muitos encontraria minhas delícias por causa de sua correspondência a tanta bondade, tanto amor, e como o divino fogo arderia cada vez mais nas almas que me recebessem dignamente nesse sacramento. Vi as virtudes por meio dele exercitadas, a graça a eles conferida, a fortaleza para vencer todos os inimigos. Alegrei-me com tudo isto. Tributei graças ao Divino Pai, louvei-o e agradeci-lhe por parte de todos os meus irmãos, oferecendo-lhe os meus méritos em agradecimento por tão grande dom. Com o mesmo escopo de agradecer, ofereci ao Pai minha contínua obediência aos seus ministros, descendo imediatamente quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração às espécies de pão e de vinho, transformando-as em meu corpo, sangue e divindade. Essa obediência, ó esposa minha, é um ato de contínuo abaixamento e de sujeição, que eu pratico em tal ocasião. Não considero se o sacerdote é digno ou indigno, santo ou pecador. Estou sempre pronto a atender o seu comando. Esta minha oferta agradou sumamente ao Divino Pai, que se mostrou satisfeito. Rendi, portanto, de novo, graças ao Pai, permaneci com ardente desejo de instituir o dito sacramento, anelando que chegasse depressa a hora tão desejada, na qual pudesse fazer um dom inteiro de mim mesmo ao homem. Senti consolação, embora tivesse também amargura, porque estaria ali o pérfido Judas, que me receberia na alma ré de traição para comigo. Vi que o traidor receberia com tal alimento a sua condenação, e por sua culpa o alimento de vida converter-se-ia para ele em um alimento de morte eterna. Na pessoa de Judas traidor vi também todos os que me receberiam com a alma manchada de culpa grave. Em minha aflição, refletindo se devia dar tal alimento ao traidor, resolvi dá-lo, sendo o sacramento instituído para todos os que se aproximam para recebê-lo. Isto é, para todos os fiéis, sendo um dom geral, não deve ser negado senão aquele cuja culpa é pública. Daí, quem está ciente do delito não deve aproximar-se para recebê-lo, porque quem está ciente do delito não deve aproximar-se para recebê-lo, porque sabe que receberá a morte. Assim como este alimento é vida para os bons, assim tornar-se causa de morte, isto é, de condenação eterna para os maus. Por isso, uma vez determinado dar-me a todos em geral, mesmo aos mais indignos, conservei meu desejo habitual, nem diminuiu em mim em nada a minha ardente caridade e o incêndio de amor que ardia em meu coração. Sinto que a dúvida surge em ti, por isso te digo que este alimento de vida torna-se sim para os maus alimentos de morte e de maior condenação. Não te admires isto? O dito alimento que é para a vida não pode mudar, mas digo que se torna alimento de morte, porque quem o recebe com grave culpa na alma faz-se réu da culpa mais grave, portanto merecedor de maior castigo. Se a culpa grave causa a morte da alma, assim a alma que recebe meu corpo e sangue com a consciência culpada comete culpa mais grave,
Daí advém que recebe a morte pela culpa que comete. Junto da mãe, revelação do mistério. Tendo, pois, estabelecido tudo, e após a oração, fui ao encontro da querida mãe, a qual participei a nobre e amorosa invenção de amor de ficar na terra sacramentado e tornar-me alimento dos homens. A Santa Mãe estava orando. Seu espírito tinha tudo penetrado, pois o Divino Pai lhe tinha manifestado. Também ela estava tributando graças ao Pai por tão grande benefício. Igualmente, em tal ocasião, tomou parte em minha alegria e em minha dor. Alegria por causa dos bons, vendo os admiráveis efeitos que operaria este alimento divino nas almas que dignamente o recebem. Dor ao verificar que tantas almas indignas e manchadas de grave culpa receberiam, causando-lhes grande mal. Sentia também grande amargura por causa do apóstolo traidor, que teve certeza de que naquela noite poria em execução sua péssima determinação. Por isso fui consolá-la e desabafou ela comigo sua profunda dor. Tendo-me entretido algum tempo com a querida mãe a tratar desse divino sacramento, dizendo-lhe que nela as espécies sacramentais conservariam de uma comunhão a outra, e que ela seria agraciada entre todos naquele tempo por ter me tido sempre no coração, exultou seu espírito, permanecendo ela confortada por tão grande dom, e preparou-se para recebê-lo mais dignamente e possuí-lo. Louvamos por isso unidos ao Divino Pai e lhe rendemos novas graças, também por parte de todos os fiéis. Retorno fingimento de Judas. Ao despontar do dia, o discípulo traidor voltou a Betânia, fingindo e mantendo escondido o pacto com os escribas e fariseus. Uniu-se aos outros com ousadia, esperando que eu fosse ao seu encontro. Tendo concorrido muita gente para ouvir minhas palavras e ser instruída acerca da minha doutrina, fui para o meio do povo reunido com minha habitual serenidade, sem mostrar ao traidor sinal alguma de indignação. Ele, ao invés, ficou assaz aterrorizado e confuso ao aparecer em minha presença, pois isto experimentavam todos aqueles que estavam em pecado. Falei a todos, instruindo-os e consolando-os. Exortei a todos a estarem vigilantes e orarem sempre, porque o inimigo infernal é muito astuto e incidia continuamente contra a salvação do homem, procurando todos os meios de fazê-lo perder a graça divina. Além disso, exortei-os a vigiarem suas paixões e não dar-lhes acesso de maneira alguma, pois no fim elas conduzem ao precipício. Falei dos castigos preparados para os maus e do prêmio preparado para os bons. E as almas fiéis, proferi muitas coisas acerca disto, deixando todos bem instruídos. Todos ficaram consolados e bem informados sobre o modo de se comportarem para serem fiéis ao Divino Pai, que lhes fizera tão grande graça ao mandar seu Filho unigênito para a salvação do mundo. Somente o apóstolo traidor agitava-se, não suportando mais ouvir minhas palavras, por lhe ferirem o espírito, parecendo-lhe que dirigia tudo a ele. Mas tendo-se tornado mais duro do que uma pedra, seu coração não se abrandou nem um pouco, dominado pela paixão desregrada e acossado pela tentação. Quanta amargura não sentia por isso meu pobre coração. Envia 2 de seus a Jerusalém. Terminado, entretanto, meu sermão, e tendo despedido todos os que tinham vindo para ouvir-me, mandei 2 dos apóstolos a Jerusalém, querendo celebrar a noite da Páscoa com os discípulos e instituir o divino sacramento. Por conseguinte, mandei 2 prepararem um lugar e todo o necessário para a celebração da Páscoa, dizendo-lhes tudo o que sucederia e encarregando-os de informar o dono da casa que eu queria celebrar ali a Páscoa com os discípulos e que tudo teria feliz êxito. O apóstolo traidor indignou-se por não lhe ter confiado este ofício, sendo ele o provedor. Começou a compreender que eu tinha penetrado em sua traição. As divinas inspirações moviam-no a reentrar em si e a reconhecer sua culpa, mas ele, endurecido, ofereceu resistência, procurando estar longe de minha presença, para não render-se às luzes divinas e aos chamados internos. Enquanto os 2 discípulos estavam preparando o cenáculo, eu, antes de partir, quis despedir-me de minha querida mãe,
das duas irmãs e de seu irmão Lázaro. Despede-se da mãe. Tendo me retirado à parte, a sós com a querida e aflita mãe, despedi-me dela, declarando que chegara a hora da qual devia ir para a morte e ser imolado como cordeiro inocente, no altar da cruz. Antes roguei ao Divino Pai assisti-la e confortá-la com a divina graça, pois, por causa de tal partida, ela devia ser traspassada pela espada da dor. Obtida a assistência particular do Pai, comecei a falar-lhe com grande ternura de amor, dizendo-lhe: Mãe muito querida, vós sabeis que devo morrer e ser sacrificado no altar da cruz para realizar a redenção humana. Tal é a vontade do Pai. Resta, portanto, agora que vós, minha mãe, me deis licença de caminhar para a morte. Vejo que vossa alma está transpassada pela espada de dor por causa de tão dura separação. Mas a vontade do Pai deve cumprir-se prontamente. Também meu coração está trespassado ao ver-vos, cara mãe, com tanta ânsia, sem qualquer conforto. Não obstante, devo deixar-vos cercada pelos braços da dor. Ó Mãe amantíssima, consolai-vos, considerando vossa fidelidade e amor para com o Divino Pai, para comigo, vosso único e amado Filho, e os serviços que me prestastes com tanto afeto. Vossa recompensa será incomparável no reino do Pai, onde vós vos sentareis como rainha. Portanto, agradeço-vos tudo o que sofrestes por minha causa e tudo quanto compartilhastes amorosamente comigo. Bendigo as gotas de leite que me deste, as fadigas suportadas ao criar-me e sustentar-me, as viagens e as perseguições sofridas ao salvar minha vida ameaçada pelo ímpio Herodes, e a dor sofrida na ocasião de minha perda no templo, a dor durante todo o tempo de minha pregação. Quanto não fizeste por mim? Bendigo tudo e agradeço-vos tudo. Estais segura, minha cara mãe, de que, sendo vós o objeto mais agradável de meu amor, depois do Divino Pai, sois também o objeto maior de minha dor, por ver-vos em tantas ânsias. Vós, pomba inocente, sem mácula, ó mãe, sempre cara dileta, deveis suportar tão grande martírio por meu amor. Ah, meu coração sente pesada angústia, mas importa sofrer tudo por amor e consolar-vos com o pensamento de que cumprimos a vontade do Pai. A tais palavras, transpassada de dor, a querida mãe prostrou-se em terra, adorou o Divino Pai e conformou-se inteiramente ao seu querer. Depois pediu-me perdão se acaso tivesse faltado no cumprimento de seu dever de serva e de mãe. Pediu-me a bênção e a graça de sentir na alma e no corpo todas as dores que eu iria sofrer durante a paixão e de encontrar-se presente em minha agonia e morte. Prometi-lhe tudo. A querida mãe, dileta, não podia proferir palavra alguma por causa da acerbidade da dor, mas ia replicando: meu filho, enquantas penas vos vejo, em quantos maus tratos, quantos martírios, quem me dera, ó meu filho, morrer no vosso lugar. Sofra eu sozinha todas as dores e todas as amarguras. Meu Jesus, caro filho, devo ser privada de vós, minha verdadeira vida, minha única consolação, o único objeto de meu amor. Deixei que desabafasse por algum tempo a sua aguda dor. Depois que o Divino Pai a confortou, quis receber minha bênção. Pedi que me desse também a bênção materna e deixei-a nos braços da dor, inteiramente conformada com a vontade divina. Com ela ficou parte de meu coração no qual ela vivia. Naquela ocasião, vi a todos que se separariam do mundo para cumprir a vontade divina e todos aqueles aos quais o duro golpe da morte separaria. Também de todos estes senti dor e compaixão, por isso, tendo-me voltado para o Pai, pedi-lhe dar graças para sofrerem tão dura separação, conformados com seu divino querer, suas disposições e permissões, a fim de obter tal graça para meus irmãos. Ofereci-lhe minha dor. O Divino Pai tudo me prometeu e vi que o executaria fielmente. Vi aqueles que aproveitariam disso, conformando-se com o seu divino querer e sofrendo com paciência a dura separação. Com isto me alegrei e rendi graças ao Divino Pai, embora sentisse amargura ao ver que muitos não aproveitariam a graça. Ao contrário, cairiam em grande impaciência, ofendendo ainda o Pai, por indignarem-se contra ele.
por causa de suas disposições, sem refletirem que o Pai faz tudo para o bem das almas e tudo ordena com paterna providência. Por isso, pedi de novo ao Pai maior graça por eles. Vi que o Pai a daria e por ela alguns se entregariam à sua divina vontade. Dirigi-lhe, por conseguinte, as devidas graças, também por parte de meus irmãos. E fui despedir-me de Lázaro, Marta e Madalena, meus amáveis hospedeiros e discípulos amados. Despede-se de Lázaro, Marta e Madalena. Agradeci-lhes toda a caridade, o amor, o obséquio para comigo, a querida mãe e os apóstolos, pois tantas vezes nos haviam alimentado e consolado. Assegurei-lhes a eterna recompensa. Exortei-os ao amor e à fidelidade para com o Divino Pai e para comigo, seu Mestre. Recomendei-lhes a querida mãe. Seus corações ficavam feridos de dor por causa desta minha partida e abundantes foram as lágrimas e os suspiros, em particular de Madalena, que muito me amava, como também das outras piedosas mulheres que acompanhavam a querida mãe. Consolei-as a todas com a promessa de minha ressurreição ao terceiro dia. Madalena pediu-me a graça de estar presente à minha morte. Prometi-lhe, como também as outras companheiras de minha aflita mãe. Madalena estava aos meus pés, desafogando a dor e o amor que me dedicava. Tendo, entretanto, chegado a hora da partida, abençoei-os a todos, deixando-o aflito e dolorido. Enquanto me entretinha com eles, a querida mãe falava à parte com os apóstolos, exortando-os ao amor e à fidelidade para comigo, seu Senhor e Mestre, pedindo-lhes não me abandonassem no último momento da vida e se mostrassem verdadeiros discípulos e fiéis amigos. Todos fizeram grandes promessas, só o pérfido Judas estava endurecido. Ela recomendou-me ao traidor de modo particular, esperando movê-lo à compaixão, mas obstinado não se rendeu. Nem sequer diante disto. A querida mãe sentiu por isto grande aflição. Pediu depois a João, muito amado por ela, informá-la acerca do que ocorresse à minha pessoa. O discípulo amado prometeu-lhe tudo e tudo executou fielmente. Deixa Betânia. Terminados os colóquios, parti com os apóstolos, dando o último adeus a todos e deixando aquela casa acumulada de bênçãos e todos os habitantes repletos de dor e de amargura. Ao partir, abençoei ainda toda a região, suplicando ao Divino Pai que ali efundisse bênçãos e graças divinas por haver eu recebido nesse lugar tantas cortesias e ter sido acolhido com tanta cordialidade e amor. Indo, portanto, com os apóstolos para Jerusalém a fim de celebrar a Páscoa, o discípulo traidor caminhava um pouco afastado de mim, enquanto todos os outros estavam próximos e muito aflitos, e cheio de temor, mas iludiam-se, pensando que eu não ia para morrer e que meus inimigos não ousariam estender as mãos para prender-me. Entre temores e esperanças, dirigiam-me várias perguntas, às quais respondi com habitual amor e caridade, informando-os bem. Expressei-lhes o grande desejo de celebrar essa Páscoa junto com eles antes de minha morte, e que tinha sempre anelado vivamente por esta Páscoa, tencionava dar-lhes meu corpo em alimento, meu sangue como bebida. Eles ignoravam ainda este mistério, por isso caminhavam com grande ardor, mostrando-me muito desejoso de chegar logo. O discípulo traidor dizia dentro de si, se soubesse quanto lhe estava preparado, não iria, certamente, a Jerusalém com tanta alegria, nem mostraria tanto desejo de chegar logo. A paixão o havia obcecado tanto que, embora lhe houvesse feito compreender claramente que maquinaria trair-me, iludia-se de que eu não estava ao corrente. Exortação à esposa. Compreendeste, esposa minha, neste capítulo, como em todos os outros, que deveis estar bem atenta e vigilante acerca de tuas paixões, sem permitir jamais que te dominem. Deves sempre combater para vencê-las. Odeia toda posse temporal, porque se a avidez de possuir bens ou dinheiro entrar pouco a pouco em tua alma, tal cobiça poderá conduzir-te ao precipício. O inimigo é sutil e astuto e, sob pretexto do bem, engana muito as almas levianas. Não confie jamais em ti mesma, mas recorre sempre ao Divino Pai com as orações. Se atenta e executa as divinas inspirações. Serve-te das luzes que o Divino Pai te dá e não abuses da graça que, enquanto vivia na terra, mereci em favor de ti. Se atenta e repele as tentações do inimigo infernal, que arma numerosas insídias para impedir tua salvação. Esteja certa da ajuda particular da graça divina. Sê fiel às promessas. Nunca te esqueças de mim, servindo-me com exatidão e fervor.
Não te escandalize jamais das ações de outros. Não julgues. Tem caridade ardente para com os pecadores, rezando sempre pela conversão deles. Oferece a miúde ao Divino Pai os meus méritos para aplacar a justiça divina, irritada por causa das numerosas e graves ofensas que continuamente recebe. Procura fazer o bem a todos, sem excluir sequer aqueles que sabes haverem de retribuir o bem com o mal. Foge do respeito humano e, quando se tratar da glória do Divino Pai, ser generosa no agir, sem temor algum. Vive desapegada de todas as criaturas, por mais santas que sejam, para que, se faltarem ou por morte ou por acidente, persistas inteiramente conformada com a vontade do Divino Pai. Não haja sem ter consultado antes o Divino Pai na oração. Procura consolar o próximo aflito. Sê agradecida pelos benefícios recebidos tanto de meu Pai como do próximo. Não te indignes facilmente quando fores tratada mal, mas suporta tudo com paciência e resignação. Acompanhe as ações paternas com santas disposições interiores e procura conservar a paz no coração em meio de tantas contrariedades. Imita-me fielmente.